Bilhete fraterno. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus, Mateus, 9h41 da manhã. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora, à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis, em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Fez o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Emanuel. Oração fraternal. Irmão nosso, que estás na terra. Glorificada seja a tua boa vontade, em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores. Tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração. Porque te pertence, agora, a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Emanuel. Evangelho e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João, 2h27 da tarde. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. O problema da paz é questão de fraternidade, em todas as latitudes. E o Evangelho do Cristo constitui o manancial divino, em cujas correntes de água viva pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Guerras, discórdias, crises, representam a resultante da grande desarmonia que a ausência do amor estabeleceu no caminho da inteligência. A concórdia real jamais será incubada por decretos políticos ou por princípios apressados de filosofia salvacionista, nas relações dos homens entre si, e para a harmonia individual não valem tão somente a argumentação da psiquiatria e as descobertas preciosas da ciência médica. A incompreensão das criaturas torna sombrios todos os caminhos da terra e o valor da carne sofre a influenciação da angústia que ele mesmo projeta. Outro recurso não nos resta, além daquele que conduz com a justa retificação. O grande médico e sublime renovador do mundo ainda é o Cristo que revelou o ministério do sacrifício pessoal por lição inesquecível de ressurreição e triunfo. Ajuda ao que te persegue e calunia. Ora pelos que te odeiam. Serve sem aguardar retribuição. Renuncia a ti mesmo, toma a cruz da abnegação em favor dos que te cercam e segue, de ânimo robusto, para diante. Aquele que te pede a capa, dá igualmente a túnica.
Ao que te exigir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Semelhantes ensinamentos pairam sobre a fronte da humanidade, concitando a vida nova. A organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores, a que indiscutivelmente se destina. A produção de pensamentos no mundo, como existe a produção de flores e batatas. Criamos, em torno de nós, a atmosfera de ordem ou perturbação, quanto incentivamos a seara de trigo ou suportamos, por relaxamento, a colheita compulsória de ervas daninhas. Induzindo-nos ao trabalho construtivo com bases no devotamento pessoal pelo bem de todos, a mensagem de Jesus compele-nos a irradiar fé e paciência, serenidade e bom ânimo, com atividade plena e infatigável a benefício da alegria comum. Habituamo-nos, assim, a compreender as necessidades do vizinho, guardando um coração educado para auxiliar sempre, cedendo de nosso egoísmo ao alheio contentamento. Sob tais moldes, a experiência do lar é mais sadia e mais nobre, o clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer todas as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. A comunhão com Jesus sublima as secreções ocultas da alma, proporcionando-nos acesso fácil ao manancial de forças renovadoras do ser ou de hormônios espirituais da vida eterna. Afeiçoando-nos ao Mestre Sublime, seremos verdadeiros irmãos uns dos outros. Em nosso coração e em nossa mente reside a sementeira da luz. Auxiliando-a com a boa vontade, sob a inspiração ativa e constante da Boa Nova, no esforço mútuo de compreensão das nossas necessidades e problemas que exigem o concurso incessante do amor, alcançaremos, mais cedo, a vitória da saúde e da alegria, do aperfeiçoamento e da redenção. Emanuel. Em teu mundo. Permanece em teu mundo, quanto a flor no galho que a viu nascer. Espalha o perfume de tua alma, a fim de que o teu espaço individual se eleve e engrandeça. O apoio fraternal opera milagres de fortaleza no espírito abatido. O mal inclina-se ao bem se tuas mãos lhe descerram os tesouros do auxílio. O avarento abre as portas da alma quando te vê renunciar. O ignorante recebe jatos de luz com a tua palavra bondosa e simples. O homem endurecido cede sempre aos imperativos do perdão se te observa amparando e sofrendo sem reclamar. O descrente perde o frio do coração ao calor de tua fé. O desalentado renova as próprias forças, ao contágio de teu bom ânimo. O triste volta à alegria com o teu sorriso de paz e entendimento. O desamparado encontra refúgio em teu carinho de irmão. Cada inteligência é um centro gerador de vida. Não te canses de criar a felicidade e o amor, trabalhando e cooperando, amando e servindo. Dá sempre de ti mesmo, a benefício de todos e o Senhor de tudo te premiará com infinitos recursos. Quando cessa o entendimento de ajudar, há obstáculos no fazer. Quando falta o amor, desce a noite sobre o dia da alma. Quando escasseia a esperança, cai gelo sobre o destino. Fez de teu mundo um celeiro de bênção e de tua existência um cântico de graças. O tempo é o nosso aliado divino. Enche as tuas horas de fé e bondade, serviço e beleza e o céu virá habitar contigo em qualquer inferno que a ignorância provisória do homem haja construído impensadamente na terra. Emanuel. Programa cristão. Aceitar a direção de Jesus. Consagrar-se ao Evangelho Redentor. Dominar a si mesmo. Desenvolver os sentimentos superiores. Acentuar as qualidades nobres. Sublimar aspirações e desejos. Combater as paixões desordenadas no campo íntimo. Acrisolar a virtude. Intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões. Iluminar o raciocínio. Fortalecer a fé. Dilatar a esperança. Cultivar o bem. Semear a verdade. Renovar o próprio caminho, pavimentando-o com o trabalho digno. Renunciar ao menor esforço. Apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Estender o espírito de serviço, secretariando as próprias realizações. Realizar a bondade, antes de ensiná-la aos outros. Concretizar os ideais elevados que norteiam a crença.
Esquecer o perigo no socorro aos semelhantes. Colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência. Ganhar tempo aproveitando as horas na atividade sadia. Enfrentar corajosamente os problemas difíceis da experiência humana. Amparar os ignorantes e os maus. Auxiliar os doentes e os fracos. Acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras de incompreensão. Encontrar nos obstáculos os necessários recursos para a superação de si mesmo. Perseverar com o bem até o fim da luta. Situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. Emanuel. A missão do Esperanto. No cômputo das transformações por que passa o mundo, não são poucos os núcleos de organização espiritual que se instalam na Terra com vistas ao porvir da humanidade. Se por toda a parte observamos o esboroamento das obras humanas, a fim de que se renove o caminho da civilização, contemplamos também as atividades do exército de operários das edificações do futuro, como se fossem construtores de um mundo novo, dispersas nas estradas terrestres, mas procurando ajustar as suas diretrizes. São esses, sim, os artífices do progresso divino. Empunham o alvião formidável de fé, confiando, acima de tudo, naquele que é a luz dos nossos destinos. No acervo desse aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, quero referir-me ao Esperanto, abraçando fraternalmente o nosso irmão que se constituiu pregoeiro sincero da sua causa, obedecendo ao determinismo divino das tarefas recebidas nas luzes do plano espiritual. A língua auxiliar é um dos mais fortes brados pela fraternidade, que ainda se ouve nesse planeta empobrecido de valores espirituais, neste instante de isolacionismo, de autarquia, de egoísmo coletivo e de nacionalismo adulterado. O exemplo da Europa moderna nos faculta uma ideia dessa penosa situação. Todos os povos têm seus advogados entusiastas que, com orações ardorosas, justificam estas ou aquelas medidas de seus governos. As nações são grandes tribunas, onde cada um fala de si mesmo, humilhando as conquistas do irmão. Cada um aplaude todo crime político, desde que seja praticado dentro de suas fronteiras. Entretanto, a grande Europa, essa entidade maternal e sublime, que cooperou para o aperfeiçoamento da humanidade, que instruiu e educou, elevando o espírito do mundo, essa não tem advogados, não dispõe de uma voz que externe os gemidos de seu coração dilacerado, porque as fronteiras lhe dividiram todos os filhos, estabelecendo separações de areia e aço, transformando-a num deserto triste de corações, onde não existe a fonte do amor, para reconfortar as almas. Sim, nesta hora, o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com o facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento, em forma universalista. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamo-la, para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Todo esse esforço é de fraternidade legítima e, rogando a Jesus que abençoe os trabalhos e as esperanças do nosso irmão presente, que lhe santifique os esforços e os de seus companheiros na tarefa que lhes foi deferida pelas forças espirituais, deixo-vos a todos os meus votos de paz, aguardando para todos nós, discípulos humildes do Cristo, a bênção reconfortante do seu amor. Emanuel. A fim de não aumentarmos muito as dimensões deste volume, somos forçados em alguns lugares a dar somente os pontos essenciais da mensagem. A editora. Aplicação do Espiritismo. Queridos irmãos, lembremo-nos sempre de que o Espiritismo visto, pode ser somente fenômeno, ouvido, pode ser apenas consolação, vitorioso, pode ser somente festividade, estudado, pode ser apenas escola, discutido, pode ser somente sectarismo, interpretado, pode ser apenas teoria, propagado, pode ser somente movimentação, sistematizado, pode ser apenas filosofia, observado, pode ser somente ciência, meditado, pode ser apenas doutrina, sentido, pode ser somente crença. Não nos esqueçamos, porém, de que, Espiritismo aplicado, é vida eterna com eterna libertação. A codificação trouxe ao mundo uma chave gloriosa, cuja utilidade se adapta a numerosas portas. Escolhamos com o apóstolo, que hoje recordamos, o caminho da aplicação, trabalho, solidariedade, tolerância.
De coração elevado a Jesus, não temos por agora divisa mais nobre a recordar. Vivei-a na fé consoladora. Espiritismo é sol. Brilhai na sua luz. Emanuel. Espiritismo praticado. Irmãos, recordando Allan Kardec, na prática espiritista, lembremo-nos de que, no espiritismo praticado, é necessário colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor. Reformar-se em Cristo, antes de reclamar a reforma dos outros. Exemplificar o bem, antes de ensiná-lo. Servir sem propósitos de recompensa. Consolar, antes de procurar consolações. Amar sem exigências. Usar os bens do Pai, sem os desvários da posse. Compreender, antes de reclamar compreensão alheia. Agradecer, antes de pedir. Confiar sem angústias. Cumprir todos os deveres da cooperação, sem as trevas da incompreensão e da queixa. Jesus é caminho, verdade e vida. Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. O caminho da realização não dispensa o trabalho. O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. O Espiritismo em seu tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso, é movimento libertador das consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Lembrando o grande missionário, não vos esqueçais de que o Espiritismo prático pode ser o Espiritismo do eu e que só o Espiritismo praticado é o Espiritismo de Deus. Emanuel. Que PRODUZES. Meu amigo, a vida nunca deixará sem contas o tempo que nos empresta. A fonte oculta no campo desamparado é uma bênção para o chão ressequido. A árvore é doadora constante de utilidades e benefícios. A cova minúscula é berço da sementeira. A erva tênue faz a provisão do celeiro. A abelha pequenina fabrica mel que alivia o doente. O barro humilde, ao calor da cerâmica, se transforma em sustentáculo da habitação. Nos estábulos e nos redes, há milhões de vidas inferiores, extinguindo-se em dádivas permanentes ao conforto da humanidade, produzindo leite e lã para que povos inteiros se alimentem, se agasalhem e desenvolvam. E nós, que desfrutamos a riqueza do tempo, que fazemos da sublime oportunidade de criar o bem. Ainda que fujamos para os derradeiros ângulos do planeta, um dia chegará em que a verdade divina se dirigirá a nós outros, indagando. Que produzes? Que fazes da saúde do corpo, da inteligência, dos recursos variados que a vida te deu? Lembremo-nos de que na própria crucificação, o Mestre Divino produziu a ressurreição por mensagem de imortalidade ao mundo de todos os séculos. Não te esqueças, meu amigo, de que a felicidade é uma equação de rendimento do esforço da criatura, na improvisação do bem e na extensão dele, e não ouvides que, provavelmente, não vem longe o minuto em que prestarás contas de teu aproveitamento nas bênçãos de trabalho e paz, alegria e luz, que vens atravessando na condição de usufrutuário da terra. Emanuel. Prece do servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração, em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que, por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos, ainda, bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome, distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria, os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste, sem palavras, as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos, assim, o roteiro da construção especial e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Emanuel. Tudo é atração.
Tudo é magnetismo no campo universal. A gota d'água obedece aos imperativos da afinidade química, os sóis se harmonizam, através da atração, dentro das leis cósmicas. Imantamo-nos uns aos outros, pelos laços do amor ou do ódio, e, pelo perdão ou pela vingança, algemamo-nos mutuamente. Em razão disso, imaginar é centralizar energias na direção dos objetivos que nos propomos alcançar. Quem ama e ajuda acende claridade sublime. Quem odeia e perturba arremessa a treva espessa para fora de si. Nessa cadeia de manifestações da nossa vontade, todos nós magnetizamos, pessoas, situações e elementos, nas vibrações de nosso propósito atuante, para trazê-los ao nosso círculo pessoal. Será o amanhã, segundo idealizamos hoje, tanto quanto hoje é o reflexo de ontem. A mente estende fios vivos, em todos os lugares, por onde transitam os interesses que lhe dizem respeito e, através desses fios potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, atingimos a concretização dos mais recônditos intentos. Mentalizando, o homem sobe ao céu ou desce ao inferno, porque nós mesmos, segundo as diretrizes ocultas que preferimos, nos elevamos às culminâncias da luz ou nos arremessamos aos despenhadeiros da sombra. Guarde, pois, cauteloso, a fonte dos seus pensamentos que a cada mundo, se fazem agentes ativos de suas deliberações no bem ou no mal, onde o seu espírito estiver trabalhando. Toda criatura emite e recebe eflúvios e ondas de criação, renovação e destruição, no campo das ideias, porquanto a ideia é a força plástica, exteriorizante e inextinguível da alma eterna, no infinito do espaço e do tempo. De acordo com os projetos que você apresentar à vida, que é a gloriosa manifestação de Deus, responderá a você com as realizações desejadas. Subir e descer, esperar ou desesperar, lucrar ou perder, melhorar ou piorar, crescer ou reduzir, avançar ou estacionar resultam de nossa atitude interior. Vigie o pensamento e a vontade, para que se desenvolvam e marchem, dentro dos moldes do ilimitado bem e jamais se arrependerá, porque o próprio Cristo ensinou, de viva voz, que, o homem possui o seu tesouro onde guarda o coração. Ismael Souto. Vamos, amigo! O mundo é uma escola vasta, cujos portais atravessamos para a colheita de lições necessárias ao nosso aprimoramento. Dentro desse educandário milagroso, encontramos todos os recursos imprescindíveis à nossa habilitação para a divina luz, articulados pelos mestres da sabedoria e do amor e pelos lidadores e estudantes que nos antecederam. A ordem, o ensinamento, a oportunidade, valores inapreciáveis que desfrutamos na condição de encarnados, constituem vantagens que herdamos de nossos predecessores. Se você deseja uma terra aperfeiçoada ou uma escola mais eficiente, que faz por auxiliá-la? Recorde aqueles que morreram nos cárceres, nos obstáculos e nas experiências para que você disponha de liberdade, esclarecimento e saúde e não perca o seu glorioso ensejo de cooperar. A sua hora de contribuir, no engrandecimento humano, não está marcada em relógios celestiais. Soa aqui mesmo, onde nossos corações estão aprendendo a soletrar os regulamentos da boa lei. Não espere uma auréola de santidade para ser útil ainda hoje. Você ainda não é um conviva no banquete dos heróis. É irmão dos homens, que esperam a sua colaboração à mesa da fraternidade. Somos imperfeitos, sim, mas não inúteis. O diamante na pedra bruta é incompleto, mas resplandece depois, quando se confia à lição do lapidador. Vamos, amigo! O tempo é a sua riqueza, a oportunidade de servir é a nossa glória sublime. Você, em verdade, ainda não pode criar um paraíso na terra, mas pode dar alguma coisa de você mesmo, em favor da conformidade, a fim de que o homem de amanhã, em lhe tomando o lugar, possa engrandecer o seu nome, encontrando, com o seu auxílio, um mundo renovado e melhor. José de Castro. Programa simples. Meu irmão, que ensinas a fé onde a negação obscurece, fez, pelo menos, o benefício da dúvida construtiva. Onde a dúvida edificante prevaleça, traça o roteiro da crença. Onde haja crença, instala a consolação do Espiritismo. Onde o Espiritismo já revela a verdade, acende a luz do Evangelho através de ti mesmo.
Porque, em todo o apostolado cristão, a capital da Boa Nova é o coração do discípulo. Emanuel. Caridade. Nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes, as rosas da alegria incompleta produzem os espinhos da dor, mas, nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. Onde a mão doce da caridade não passou, no campo da vida, as pedras e a erva daninha alimentam o deserto, e, enquanto não atinge o cérebro, elevando-se de sentimento ao raciocínio, a ciência é simples cálculo que a maldade inclina à destruição. Indubitavelmente, a fé improvisa revolucionários, a instrução erige doutores, a técnica forma especialistas e a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentis homens para as manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem que regeneram o mundo e lhes santificam os destinos. A investigação e a cultura erguerão universidades e academias, onde o pensamento se entronize vitorioso, entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para tornar melhor a vida. Cristãos abnegados da Era Nova, uni-vos sob o estandarte da divina virtude. Não convertais o tesouro do céu em motivo para indagações ociosas quando, ao redor de vossos passos, se agita a multidão atormentada. Multiplicai o pão da crença e o do reconforto, à frente da turba aflita e esfaimada, porque o Senhor vos renovará os dons de ajudar, toda vez que o cântaro de vosso esforço trouxer aos mananciais de cima o sublime sinal da caridade benfeitora. Estudai e meditai, monumentalizando as obras de benemerência pública e ensinando a verdade imperecível com que a nova revelação vos enriquece, mas não vos esqueçais de instalar no peito um coração fraterno e compadecido. Instituições materiais primorosas, sem o seio íntimo da caridade, são frutos admiráveis sem sementes. Sem a compreensão, filha de piedade generosa e construtiva, nossa organização doutrinal seria um palácio em trevas. Iluminemos ao paraíso, cooperando para que o bem alcance toda a terra. Fora de Deus não há vida e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção. Teresa. Excertos de cartas. Da volumosa correspondência do além, recebida por um propagandista da doutrina que ficou retardado em relação aos seus companheiros de trabalho que já foram repatriados e lhe escrevem preciosas observações, vamos transcrever aqui alguns trechos de interesse para o estudioso. A editora. Com o auxílio divino, venho dilatando meus conhecimentos e aprimorando sentimentos, preparando-me para o futuro de nossa união. Minha maior alegria, Ismael, quando voltei, verificou-se com a reintegração da minha saúde. Quando pude mover-me, quando me desprendi da cruz que me retirava por longos anos, então senti, de muito perto, a bendita influência daquele que deu vista aos cegos e curou os paralíticos. Profundo júbilo assenhoria-se-me do coração e o beijo da liberdade, que a morte me trouxera, recordava a grandeza da bondade divina. E quis voar para junto de todos os que amo e quis aproximar-me principalmente do teu coração, para comunicar-te as alegrias da minha ressurreição, todavia, reconheci a pesada fronteira que nos separava então, e fui obrigado a caminhar em outro rumo. Quantas interrogações te sugerem estas minhas palavras? Eu sei que entre nós os laços de amizade sempre foram sagrados como os que existem entre um filho e um pai. E, por isto, Ismael, desejaria atender-te a todas as observações. Mas as limitações continuam aqui, entre nós, bem fixas no papel frágil e no lápis incapaz que não suporta as definições atuais de nossas realidades mais belas. Minha mãe esperava-me. E que poderia eu desejar senão seu regaço amoroso e acolhedor? Em vão me esforçaria por dizer-te tudo. Que amigos estenderam-me, mais tarde, a sua colaboração e, retemperando energias, no ambiente novo, guardei um pensamento exclusivo, o de fortalecer-me para fortalecer-te. Tuas cartas alimentavam-me o coração, teu afeto orvalhava-me o íntimo, fazendo desabrochar as flores da esperança no terreno árido das minhas ilusões fenecidas. Novos horizontes se abriram para mim, entretanto, o nosso antigo afeto persistia dentro do meu ser.
A beleza da esfera diferente, os céus maravilhosos, a campina multicor sob a atmosfera radiante, onde me haviam preparado o repouso, não me faziam esquecer-te. Contudo, meu filho, não obstante as maravilhas exteriores, mais que nunca encontrei a mim mesmo. A morte do corpo libertara minha alma oprimida na provação expiatória, mas não realizava o milagre que eu esperava. Meu nível mental não demonstrava alterações, meus sentimentos eram os mesmos. Terminara a curva no caminho redentor, de que tivera necessidade para apagar certas nódoas de meu pretérito obscuro, mas ao retornar à estrada real da evolução, verifiquei que precisava desdobrar-me em serviços novos para melhorar a posição que me era própria. Não constituindo a morte o banho miraculoso de sabedoria e iluminação, era obrigado a descobrir aos meus próprios recursos a fim de aprimorar os escassos valores que havia adquirido. Então, compreendi a sublimidade do Espiritismo que nos traça um roteiro de atividades progressista no caminho das lutas humanas e percebi o valor do indivíduo na obra de Deus. Somos, nós mesmos, os arquitetos dos nossos destinos, os construtores de nossa felicidade ou de nosso infortúnio, os senhores do mundo do nosso ser, e sem que nos transformemos para a esfera superior, sem o esforço da conversão para o Cristo, que tem sido para nós um mito distante e não um mestre próximo, não poderemos alcançar o cimo de nossos idealismos edificantes. Abel. É um consolo suave rememorar o pretérito, de espírito voltado para o futuro, através do trabalho e da realização em cada dia. Não precisamos, meu caro, estacionar em lamentações pelos companheiros que se distanciam do serviço, nem comentar, sentidamente, as incompreensões daqueles que ainda hoje fogem amedrontados da esfera de luta. Apraz-nos tão somente a permuta do mesmo abraço cheio de fervorosa confiança nos tempos de porvir. E é com alegria que te aconchego ao coração nestes momentos rápidos de reencontro para dizer-te do meu júbilo de companheiro. O Esperanto e o Espiritismo foram as duas aspirações maiores da minha vida última e vejo com alegria que são as duas causas supremas dos teus sonhos de realizador. Continuemos, Ismael, na edificação da fraternidade espiritual. Se a vida não cessa, o trabalho é também permanente. Ainda não encontrei motivos para buscar o descanso beatífico dos que olvidam as realizações para a eternidade. Colmeias imensas de trabalhadores movimentam-se aqui, estruturando celeiros de luz e sabedoria, amor e paz, com vistas à humanidade encarnada e desencarnada. A escada evolutiva suporta bilhões de seres em diferentes degraus. Escolas diversas multiplicam-se ao infinito. Círculos de trabalho sucedem-se uns aos outros interminavelmente. Como é possível, meu amigo, fugir ao grandioso espetáculo do serviço? Por que processo tentar o acesso ao paraíso dos que repousam em suposta paz sem fim, se apelos à luta edificante surgem de todos os lados? Nosso maior desejo, na esfera atual de serviço, é o fazer sentir, aos companheiros encarnados, o caráter sublime do esforço gradativo e incessante. O plano divino foge às interpretações apressadas dos homens, ainda mesmo quando esses homens sejam apóstolos da filosofia puramente humana. A morte do corpo faz-se acompanhar de revelações mais altas e mais vastas. A existência secular reduz-se a gota minúscula de tempo e só a realização espiritual, eterna e a sublime, pode atingir a verdadeira sabedoria, conferindo ao homem sua herança de divindade. Nós, os companheiros esperantistas e espiritistas, prosseguimos na mesma luta abençoada, incentivando a fraternidade humana e a redenção espiritual. Podes crer, meu amigo, que nenhum esforço nobre é perdido, nenhum trabalho para o bem escapa à justiça das compensações naturais. Quanto estiver em tuas mãos e possibilidades, distribui o entusiasmo, a esperança e a alegria no grande campo do Esperanto e do Espiritismo no Brasil. Aqui se forma diferente mentalidade para a terra do milênio futuro. Novas expressões de espiritualidade renovadora surgirão do recanto planetário que nos é tão querido, sazonando o fruto da compreensão humana. O mundo tem sede de união e universalismo. João Ernesto.
Rejubilando-nos com a realização do novo Congresso Nacional de Esperanto, não posso fugir à obrigação que me cabe no setor do reconhecimento à dedicação que consagraste aos serviços básicos da iniciativa. Indiscutivelmente o esforço da equipe é palpável e não podemos menosprezar a tarefa em conjunto dos companheiros que se devotam às edificações esperantistas no Brasil. Felizmente, a nossa sementeira do Esperanto no Brasil segue em plena ascensão, testemunhando a grandeza espiritual de nossa destinação na comunidade dos outros povos. O movimento despertou a mais larga simpatia em nossos círculos espirituais. O Congresso tem sido objeto da maior atenção em nosso plano. Nas linhas de nossa colaboração, permanece orientado pelo nosso abnegado Couto Fernandes, que se desvela por articular todas as peças do empreendimento, considerando-lhe a projeção no porvir. A cerimônia inaugural contou com a presença de vários orientadores europeus, inclusive Chulhoff, que representou o nosso mentor maior, em nos referindo ao nosso apostolado esperantista, particularmente considerado. Em nossa companhia, aqui, permanecem companheiros diversos, dentre os quais Guilom Ribeiro, José Tosta, João Ernesto e outros, alguns deles ligados à nossa lide após a desencarnação. Seria fastidioso enumerar nomes e aqui devo finalizar, em virtude dos imperativos que prevalecem nesta casa de caridade e oração. Cumprimentamos, comovidos, todos os irmãos de luta, convertidos em paladinos brasileiros da nossa causa, inspirados pela sublime trilogia de Evangelho, Espiritismo e Esperanto e, na expectativa do renovado fervor de nossos corações na marcha do entendimento e da fraternidade entre as criaturas, sou o velho amigo e servidor de todos. Abel, ***. O autor dessa missiva, Abel Gomes, era paralítico e quase cego. ***. A mensagem foi recebida na sessão pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, na noite de 23 de setembro de 1949, quando se realizava em Belo Horizonte o 12º Congresso Brasileiro de Esperanto. Tomavam parte na sessão 7 congressistas, um dos quais é austríaco, mas radicado em São Paulo e perfeitamente identificado com os movimentos espírita e esperantista do Brasil. Objetivo do Esperanto. I. Estreitar os povos. S. Semear a compreensão. P. Reparar a concórdia. I. Espalhar a solidariedade humana. R. Reunir as criaturas. Aclarar o caminho das nações. E. Nutrir os ideais de fraternidade universal. T. Traçar rumos novos à evolução da Terra. Organizar a paz do terceiro milênio. Abel Gomes. Jesus. Eis que passa no tempo a imensa caravana, a multidão revel que humilhada se agita, reis, tiranos e heróis, rondando a turba aflita e fugindo à verdade augusta e soberana. Sobre carros triunfais, a terra se engalana. E a mendaz ilusão freme, goza e palpita para arrojar-se, após a miséria infinita, na cinza que se acolhe a majestade humana. Mas tu, Mestre da paz, que a bondade ilumina, guardas, imorredoura, a grandeza divina, sem que o lodo abismal te ofenda ou desconforte. Tudo passa, descendo a sombra do caminho, mas no sólio da cruz ainda impera sozinho, na vitória do amor que fulge além da morte. Amaral Ornelas. A carne e o homem. Clamou a carne ao homem, foge a lida. Embriaga-te e sonha, tudo é nada. A terra é a nossa vinha iluminada e eu sou a tua noiva apetecida. E o pobre cavaleiro, em desabrida, sobre o corcel da mente incontentada, gozou, riu-se e fugiu à luz da estrada, procurando o prazer, de alma insofrida. Mas veio um dia o tempo e disse, para. E alterando-lhe a face nobre e rara, deu-lhe a velhice, amargurosa e dura. E, ofegando na carne, quase morta, o homem triste caiu vencido, à porta do jazigo abismal da sepultura. Antero de Quental. Frágil rei. Disse a vaidade ao homem, não te dobres. Reges a terra e a vastidão divina. E o orgulho ajuntou, vence e domina, humilhando os mais fracos e mais pobres. Disse o egoísmo, a paz em te encobres provém da bolsa que não desatina. Cerra teu cofre e esquece a vã doutrina que elege os bons e os tolos por mais nobres. O homem riu-se e reinou.
Mas, veio um dia em que a dor invisível, muda e fria, mirou-lhe as torres do castelo forte. E o frágil rei, fugindo ao falso gozo, desceu triste, cansado e desditoso para o vale de lágrimas da morte. Antero de Quental. Ante o infinito. Além do turbilhão em que a carne se adensa, dilatando o pavor na alma triste e intranquila, desdobra-se outra luz e novo céu se anila, descortinando aos bons excelsa recompensa. Eis que divinos sóis, prelibados na crença, refulgem, aurorais, em portentosa fila. Além, constelações onde a glória cintila, abrindo ao nosso olhar a vida eterna e imensa. Ante os mundos e heróis que deslumbrado vejo, nosso terrestre lar é simples vilarejo, escuro cerro hostil, entre aflições imerso. E os homens ai de nós, somos, de polo a polo, vermes de inércia e dor, algemados ao solo, insultando a beleza e a pompa o universo. Antônio Americano do Brasil. Luta e confia. Não te entregues ao mal. Luta e confia, de mãos sangrentas pela estrada afora, glorificando o bem, sofrendo embora a tormenta de pranto e de agonia. Enfrenta a tempestade e a noite fria, e ante a esfinge insolúvel que devora, medita e silencia, sonha e chora, mas espera o clarão do novo dia. Não procures a morte escura e extrema, a fuga não resolve o teu problema e a dor prossegue, amargurosa e crua. Recorda, sem cessar, seguindo avante que, em tudo, há uma justiça vigilante e que a vida infinita continua. Arnold Souza. Realidade. Infeliz de quem segue mundo afora de coração cerrado à luz da vida. Infortunado o espírito que chora sem um raio de fé n'alma oprimida. Desventurado aquele que demora na noite de aflição indefinida. Consumindo a esperança de hora em hora na descrença sem luz e sem guarida. Foi assim que busquei a morte escura, penetrando o porta da sepultura, louco de dor, em passos cambaleantes. Mas, ao invés de ouvido, paz e nada encontrei a mim mesmo noutra estrada, triste só entre escombros fumegantes. Arnold Souza. Diante do madeiro. Ante a cruz infamante me prosterno e contemplo-te, ó Cristo, os membros lessos, o duro lenho que te prende os braços abre-te em sangue o coração fraterno. Fitas o olhar de luz, dorido e terno, na cerule beleza dos espaços, enquanto os homens, lúbricos e crassos, trazem ao monte cavernoso inferno. Rei prostrado ante horrenda lança em riste, pende-te a fronte dolorosa e triste, sob a traição cruel dos teus mordomos. E choro e grito amargamente, a esmo, carregando, enojado de mim mesmo, a vergonha dos Judas que ainda somos. Augusto dos Anjos. Poema da Fraternidade. A vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola e toda gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome escondidas em laços de ouro e fita, e, em tudo, há muita máscara bonita ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada na multidão festiva que fulgura. E, a sós, pende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo. Quanta mágoa contida, vida afora. Auxilia o príncipe ao mendigo, não atrases o abraço doce e amigo, que o companheiro espera, desde agora. Que a boa luta te não desagrade, sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos da paz e da alegria. Carmen Sinira. Perdoa sempre. Perdoa, meu irmão, a noite triste e densa, porque a noite nos traz da escuridão a alvorada por doce recompensa. Desculpa, meu amigo, os acúlios das dores, quase sempre o espinho traz consigo a oferenda das flores. Suporta, conformado, os golpes da amargura, pois muitas vezes, o fel inesperado traz a bênção da cura. Tolera a tempestade que alardeia violência e furor. Fim da tormenta, a terra brilha cheia de promessas de amor. Em todo o tempo, a vida é sempre assim. Se o perdão te conduz, recolherás os júbilos do fim, na vitória da luz.
Carmen Sinira. No fim. Ao fim do corpo, a luz de nossos olhos transfere-se aos mais íntimos refolhos do templo misterioso da consciência. Nos cumes luminosos da existência, brilha a verdade em fúlgido estandarte, revelando o Senhor em toda a parte. É então que observamos o passado levantar-se completo, restaurado, assinalando em traços manifestos, nossas palavras, nossos atos, nossos gestos. Ergue-se na luz plena em voz serena e alta, para falar do bem que nos exalta, para dizer do mal que nos condena. Carmen Sinira. Poema de coragem. Não procures, amigo, muito conforto no caminho humano e persiste em lutar. Sem a nossa vitória no perigo, sem a rude lição do desengano, é difícil marchar. Há muita gente pelo mundo afora formosos corações, na fé indiferente que louva a paz, cantando de hora em hora, parecendo gozar consolações, mas dorme simplesmente. Enquanto houver na terra alma ferida, em sombra espessa que nos desagrade, ao fel da mágoa ou triz, não há céu verdadeiro para a vida, ninguém conhecerá tranquilidade, nem pode ser feliz. Se te sentes na areia do deserto, não te abrigues no oásis mentiroso onde a ilusão tem fim. Segue enxugando o pranto que vai perto e ainda que os pés te sangrem sem repouso. Prossegue mesmo assim. O herói vive de anseios incessantes agindo atormentado, sob o peso da cruz, alça, em serviço a bem dos semelhantes, o próprio coração ensanguentado e parte para a luz. Carmen Sinira. Bom ânimo. Não te entregues à lágrima somente quando a dor te procure o coração. Em todo clima, vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te aguilhóis a escombros. Continua, com Cristo, a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria e anda cego ou infeliz, à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo, segue a bondade milagrosa e santa, cada aurora que fulge e se levanta é novo dia, a resplandecer no mundo. Tem bom ânimo e avança, sobranceiro, para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Carmen Sinira. Fórmula de paz. Amigo, desperta e vive, na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor, é aquele que mais trabalha. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração. Procura diminuir as dores de teu irmão. Repara, angustiado, teus sonhos ao desabrigo. Há milhões na retaguarda, rogando-te o braço amigo. A calúnia visitou-te as fibras de lutador. Intensifica, sem mágoas, a sementeira do amor. Há campo para a tristeza em tua vida mental. Age sempre, combatendo a sombra, a miséria, o mal. Desânimos infecundos, moléstias daquilo ou disso são todos remediáveis pela expansão do serviço. Se pretendes a vitória da vida ditosa e crente, ajuda sem distinção e serve constantemente. Casimiro Cunha. Entre nós. Coração que não se abre à sementeira do amor não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária da inútil conversação. Desalento choramingas em pranto sempre a correr expressa, frequentemente, muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações do anseio de isolamento. Discursos sem caridade e fraternidade sem portas tribunas que não amparam são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escura e sediça, traduz, sem contestação, fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada sobre a vida em calmaria é uma lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente sem atos de amor cristão é fogo de palha seca em bolhas de água-sabão. Sublime conhecimento distanciado do bem, é tesouro enferrujado que não ajuda a ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos da força bruta em pedras da natureza. Casimiro Cunha.
No Santuário da Oração. As irmãs Esmeralda Bittencourt e Isabel B. de Souza. No Santuário da Prece, toda treva de aflição transforma-se em luz sublime da aurora de redenção. A dor que fere e castiga o coração sofredor, converte-se, dentro d'alma, em fulcro renovador. O mal que esparge, as mãos cheias, calúnias, golpes, labéus, é benefício do mundo que ajuda a escalar os céus. A pedrada portadora de dorida cicatriz, é degrau vitorioso para a vida mais feliz. A incompreensão que fulmina aspirações, ideais, é porta maravilhosa de júbilos imortais. A tempestade que ruge qual dragão no céu de anil, é mensageira operosa, de graças e bênçãos mil. Todo o espinho que magoa por mais rude, mais cruel, transforma-se em flor divina, tocada de luz e mel. Orai sem desfalecer nas sombras de vossa cruz que a prece nos faz sentir o sol do amor de Jesus. Casimiro Cunha. No Calvário da Luz. Deixa que a dor te rasgue o peito, ao grito da angústia extrema que te prende e enluta. O buril que lacera a pedra bruta guarda o poder tirânico e bendito. Infortunado, mísero, proscrito, segue, de pés sangrando, sob a luta, de fronte iluminada e face enxuta, prelibando a grandeza do infinito. Avança à frente, moribundo embora, cultivando a bondade que aprimora, de alma oprimida a soluçar, de rastros. Louva o crisol da desventura humana que a vida pura reina, soberana, no roteiro mirífico dos astros. Cruz e Souza. Página do além. Quando a morte reclama a nossa vida e a carne se retrai desfalecente, raro aquele que, em lágrimas, não sente a desventura da ilusão perdida. Aqui, chora a amargura indefinida do tempo renovado, inutilmente. Além, grita a revolta impenitente na dor de toda falta cometida. Ó, vós, que desfrutais o corpo amigo, não repalsais no sacrossanto abrigo. Plantai com Cristo o amor que não se engana. Crescei no bem, guardando a fé robusta. No sepulcro, a reposta clara e justa a sementeira da existência humana. João Coutinho. Coração. O coração é luz indefinida que brilha renovada, eternamente. E encontrarás a luz da própria vida onde guardarás seu calor ardente. Se a pântano procuras, cada dia, centralizando nele o sentimento, descobrirás teu mundo de alegria, sob a lama do charco lodacento. Se te empenhas à caça da ventura na glória excelsa de servir sem louros, conquistarás, cantando a paz segura o mais belo de todos os tesouros. Vigia o teu roteiro e a tua norma e foge ao desvario dos extremos. Toda a nossa existência se transforma naquilo que buscamos e queremos. Elege em Cristo o condutor divino de teus sonhos, desejos e esperanças, o coração modela o teu destino. Sentindo pensarás, pensando alcanças. João Coutinho. O caminho do céu. As crianças do Olímpia Belém. Ouve, agora, meu anjinho, se procuras o caminho do paraíso no além, cultiva o jardim do amor, trabalha e atende ao Senhor sem fazer mal a ninguém. Sê bondoso e diligente, serve ao mundo alegremente, apega-te aos homens bons, foge à discórdia que exalta a treva, a revolta, a falta e busca os divinos dons. Depois, filhinho, mais tarde, entenderás sem alarde que a senda de perfeição para toda criatura começa, risonha e pura, por dentro do coração. João de Deus. Palavras paternais. Filho meu, não te canses de subir em demanda dos cumes de ascensão, na grandeza imortal do amor cristão que nasceu com Jesus para servir. Cumpre o doce dever de repartir o dom da paz e da consolação, santificando o título de irmão na vanguarda celeste do porvir. Não te prendas ao mal torvo e revel, que espalha angústia e lama, lodo e fel na sementeira lúcida do bem. Glorifica a bondade embora a cruz e encontrarás o reino de Jesus, que refulge, ditoso, mais além. João de Deus. Na graça do Senhor. Há na graça divina do Senhor mais alegria em dar que em receber. E há mais bênçãos nas pedras do dever que nas rosas do gozo tentador. A sublime renúncia por amor vale mais que o domínio do prazer. Servir ao bem é a glória de viver e o sacrifício é campo redentor.
desenganos, angústias, chagas mil são promessas de luz primaveril na fé renovadora, bela e sã. Caminhar sob a graça de Jesus, aceitar o rigor de nossa cruz, é iluminar a terra de amanhã. João de Deus. Cada dia, meu filhinho, ressurge o sol no caminho, recomeçando a brilhar. Renasce, pura e constante, a vida santificante, em torno de nosso lar. Cada dia, a abelha voa, diligente, humilde e boa, fabricando o mel sutil, cada dia, corre a fonte e, muito além do horizonte, fulguram estrelas mil. A semente pequenina, maravilhosa, germina para a fartura do pão, cada instante traz à vida a bênção indefinida de doce renovação. Cada dia, cada hora, tudo progride e melhora. Assim, filhinho, também busquemos nós, cada dia, a sacrossanta alegria da sementeira do bem. João de Deus. A Igreja em casa. Do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele, aprendemos a amar a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás, então, contigo, sobre a crença que te abrasa o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. João de Deus.